Olá, estamos começando mais uma aula na tela. Eu sou o professor Danilo, professor do componente curricular de Ciências. O tema da nossa aula de hoje é a previsão do tempo. Ciclone. O ciclone, como é que ele se forma? Ele se forma a partir dos movimentos de ar, certo? Nas zonas de baixa pressão. Esse ar aquecido, ele tende a subir para as camadas mais altas da atmosfera, e o ar frio, certo? Ele tende a descer, certo? Ele vai ocupar o espaço desse ar quente que subiu para as camadas mais altas da atmosfera, ok? Ou seja, fazendo com que haja uma baixa pressão atmosférica. A partir daí é liberado o quê? Calor, ou seja, esse calor há uma condensação. Esse aquecimento do ar faz com que a massa de ar se aqueça e a partir daí ocorra uma convecção, certo? Ou seja, áreas com estabilidade. E a partir daí se origina o ciclone, certo? O ciclone é o que podemos dizer também em outras palavras, que é um roda-moinho, certo? De ar, que ele ocorre em virtude de pressão atmosférica. Ele tem grande extensão, certo? Ou seja, em vários quilômetros, dezenas de quilômetros de extensão. Seus ventos chegam a 300 km por hora, certo? Então ele pode causar um grande prejuízo em uma determinada região onde que ele possa ocorrer, esse ciclone. Furacão e tufão. Certo? O que difere tanto o furacão quanto o tufão é o local em que eles ocorrem. Certo? Por exemplo, os furacões ocorrem no Oceano Atlântico, certo? A partir do aumento da temperatura das águas, evaporação, grande umidade, que é transformada em massas de ar. Certo? Tem um diâmetro de centenas de quilômetros, os furacões. Já os tufões, certo? Ocorrem na parte oeste do Pacífico, certo? Então podemos dizer que eles têm um grande poder de destruição, certo? Porque na sua extensão ele tem o quê? Dezenas de quilômetros, certo? E a velocidade dele é semelhante às do ciclone, certo? É aproximadamente de 300 km por hora. Certo? Então, o que difere? Tanto o furacão quanto o tufão é o local em que eles ocorrem. O tornado, ele é um acúmulo de ar, certo? Ele é semelhante a um funil ou um tubo, certo? Sua velocidade é bem superior tanto a dos furacões quanto dos tufões, do ciclone, certo? Sua velocidade é superior, ultrapassa os 500 km por hora, certo? O aparelho que é utilizado para medir essa velocidade não consegue medir essa velocidade depois, ou seja, a partir dos 500 km por hora, o anemômetro, certo? Esse tornado, ele não tem, por exemplo, sua extensão bem extensa, certo? Diferente do furacão, do tufão e do ciclone, que é dezenas de quilômetros. Já do tornado é em metros, certo? A sua extensão. Por exemplo, o tornado ele pode passar por uma cidade, certo? E não destruir, por exemplo, a cidade, ou seja, aquelas casas todas que tem naquela cidade. Só uma pequena parte. Mas onde ele passa, ele destrói mesmo, porque sua velocidade destrói, porque é acima de 500 km por hora, então o seu poder de destruição é bem grande. Por onde ele passa sugando tudo que ele encontra, certo? Cerca, sapo, o que mais? Pedras, e vai levando no seu funil, como se chama, que podemos comparar, certo? Então vai levando, e quando ele vai perdendo sua velocidade, certo? Vai se dissipando, ele vai deixando cair pelos caminhos por onde ele passa, no seu percurso, pedras, sapos, cercas que foram levadas. Ok?
correntes marítimas. Sabemos que o vento ele é responsável por formar as ondas, o vento. Tá? E as correntes marítimas, elas são formadas tanto pelo vento, quanto pela rotação do planeta, quanto também pela temperatura de diferentes partes do oceano. Certo? Tudo isso faz com que ocorra a formação das correntes marítimas. Ou seja, as correntes marítimas são deslocamentos de porções de águas presentes no oceano. Aí tem as correntes quentes e as correntes frias. As correntes quentes são essas que tem a setazinha vermelha, que ocorre no sentido da linha do Equador para os polos, e já a corrente fria, que é essas com a seta azul, elas ocorrem do inverso, dos polos para o Equador. Tempo e clima. É possível, a partir de um boletim do tempo, saber através de imagem, ou seja, desenhos e números, o tempo de um determinado dia, certo? Ou seja, no desenho vai ter o quê? O tempo, por exemplo, que está no boletim. Aí podemos saber se o céu é claro, está claro, ou nublado, se vai ser chuvoso ou a chuva vai ser fraca, certo? E com os números é possível saber a temperatura, se vai ser a temperatura máxima ou mínima, certo? Tudo isso presente no boletim do tempo. Outra coisa, o tempo não é a mesma coisa do que clima, certo? Existe uma diferença. Em dias ensolarados, a temperatura máxima costuma acontecer por volta de 2 ou 3 horas da tarde, certo? E em dias nublados, ela varia muito ao longo do dia, certo? A mínima geralmente ocorre entre as 5 e 6 horas da manhã, certo? E o tempo ele é o conjunto, certo, de condições da atmosfera em um determinado lugar e num certo momento, certo? Então podemos dizer assim que temos o tempo seco, o tempo quente, o tempo frio, certo? A partir desses fatores podemos determinar o tempo de um determinado local, ok? E temos o clima, certo? O clima são o quê? Condições da atmosfera que costuma se repetir em um certo local durante o ano, certo? Então é possível, a partir da temperatura máxima e mínima, da neblina, do tempo se for chuvoso, determinar o clima de um determinado lugar. Os movimentos das massas de ar. As massas de ar são o quê? São porções, certo? Atmosféricas que têm características semelhantes, tanto de temperatura e umidade, certo? Ou seja, é um volume acumulado de quê? De ar, certo? Que tem tanto suas características semelhantes de temperatura e umidade. A massa de ar, certo? Se ela se movimentar em uma determinada região, é possível saber se o dia vai ser seco ou úmido. Além disso, é possível saber se o dia vai ser quente ou frio. E essa massa de ar, ela se movimenta por causa da pressão atmosférica, certo? Ou seja, se tem a massa de ar que está presente em uma determinada região, certo? E a pressão atmosférica é bem grande, certo? Onde que tem essa maior pressão atmosférica, a massa de ar vai se deslocar em sentido onde se tem a menor pressão atmosférica. O clima de uma região depende de muitos fatores. Aí tem alguns exemplos. A distância da região que está o oceano,
a corrente marítima, que passa pela região, se a área é montanhosa ou plana, a altitude, certo? Isto é, a altura em relação ao nível do mar, a duração do período diurno ao longo do ano, a massa de ar que costuma passar pelaquela região, certo? Tudo isso vai influenciar no clima daquela região. Previsão do tempo e atividade humana. A previsão do tempo ela é muito importante para a atividade humana, para saber, por exemplo, um voo de um avião, certo? Para saber se aquele tempo lá aquelas nuvens, vai produzir gelo, certo? É necessário que tenha a previsão do tempo, certo? Antes de acontecer o voo daquele avião, para que ele possa decolar o voo, certo? Se não houver uma previsão do tempo antes do voo desse avião, é capaz de, quando esse avião estiver no ar, voando e passar aquela nuvem, certo? E aquela nuvem produzir gelo, é capaz desse gelo ficar nas asas do avião, certo? E vai fazer com que aumente o peso do avião, a aerodinâmica do avião também vai ser prejudicada, que facilita o voo dele, e pode ocasionar, ou seja, provocar um grande acidente, certo? Por isso que é importante ter a previsão do tempo em relação aos voos de avião. Outra coisa, é possível, a partir da previsão do tempo, se uma pessoa for fazer um longo percurso, certo? Distante, a partir da previsão do tempo, é possível saber o tempo daquele local, ou seja, destino daquela pessoa, para que ela se prepare, certo? E leve na sua bagagem roupas apropriadas para aquele tempo, se for frio ou quente, certo? E além disso, a previsão do tempo é muito importante também na agricultura, certo? Para prever se vai ter geada ou não. Se tiver geada, ou seja, prevista pela previsão do tempo, é possível comunicar aos agricultores e eles se prevenirem. E a meteorologia é uma atividade científica que tem por objetivo o estudo da atmosfera, dos fenômenos que nela ocorrem. Isso inclui o acompanhamento dos movimentos das massas de ar, certo? E tem alguns aparelhos que são de grande importância para que se tenha, ou seja, para que se consiga ter a previsão do tempo, certo? Ou seja, esses equipamentos, eles captam essas informações, levam para um computador e ele transforma em dados, que seriam imagens e números, e temos o boletim do tempo. Um exemplo desses instrumentos, certo, tecnológicos, temos as estações automáticas, que são equipamentos automáticos que medem a transmissão de dados de pressão, de temperatura, umidade, direção e velocidade do vento. Temos também satélites meteorológicos que obtêm e transmitem fotografias que permitem o monitor o deslocamento de frentes frias e grandes formações de nuvem. Temos também radares meteorológicos que emitem ondas de rádio que, refletidas nas nuvens, indicam a localização delas. Temos outros equipamentos utilizados para a previsão do tempo, que são os balões meteorológicos, aviões, navios, processamentos digitais, que no caso seria o computador, que vai coletar esses dados e converter, ou seja, transformar, certo, em imagem e em números. E a partir daí é possível, da observação, certo, do boletim do tempo, saber o tempo de um determinado local, região, se vai ser nublado, chuvoso, e também saber se a temperatura vai ser máxima, a temperatura máxima daquele local e a temperatura mínima. Temos a nossa atividade da aula de hoje. Cada aluno vai
responder a atividade, as questões da atividade, tirar uma foto das questões da atividade e enviar para o professor de vocês. E até a nossa próxima aula.